Boa noite, muito boa noite, Cileuda, cuidadora, mentora. Olha só, muito obrigado por você ter tirado um pouquinho do seu tempo tão precioso que eu sei que é para atender o meu chamado, o meu pedido. Eu fico lisonjeada, eu sou eternamente grata a você, lhe admiro demais mesmo. E é isso, eu sou sua fã e quero aprender muito e muito mais com você. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite. Eu te confesso que acho que já tem um ano que eu não faço lives, viu? Já deve ter mais ou menos um ano que eu não faço uma live. Eu fazia muito na pandemia, depois eu fiquei um ano fazendo live, quase 6 meses, um ano fazendo live todas as terças-feiras, mas tem muito tempo que eu não entro ao vivo, né? Mas é um convite irrecusável. Pois eu que agradeço. E cuidadoras, compartilhem, venham, façam perguntas, interajam. Eu vou aqui deixar o nosso convidado se apresentar, falar um pouco da história dele. Gente, olha, eu sou assim, uma formiguinha perto desse homem tão grandioso, que luta tanto, que batalha tanto pelas cuidadoras de idosos. Jorge, se apresente para nós, para todos nós. Cileuda, cuidadora mentora, gratidão pelo carinho, pela atenção. Quero começar dizendo o seguinte, Cileuda. Tudo que você vê aí na internet, muitas pessoas que acabam acompanhando o nosso trabalho, gostando, admirando e elogiando. Hoje eu estava falando sobre isso, viu, Cileuda? Estava falando sobre as pessoas tomarem muito cuidado com o palco, e não mostrar, porque ninguém mostra os bastidores, né? Então, por muitas vezes, não só eu, né? Isso é comum nas mídias sociais, a gente posta o que a gente quer mostrar de melhor, né? A gente, por exemplo, eu tô aqui, poderia estar com o meu cabelo todo atrapalhado, mas não, tá com o cabelinho com gel, eu achei um lugarzinho melhor para falar, na hora de falar eu tenho uma outra postura, fiz escolhendo as palavras, na hora de postar na internet eu quero postar sala cheia, pessoas gritando ao fundo, os feitos. Mas quem acaba seguindo a gente, muitas vezes se vê pequeno ou imagina que não realiza coisas importantes, que não está realizando coisas grandiosas. E eu vou te falar a verdade, de verdade mesmo, de coração, eu ainda sinto muito mais falta do Jorge Roberto, que cuidava de uma senhora chamada Coração de Maria, que era Cor Marie, né, que tinha Parkinson, que a família quase não ia lá visitá-la, mesmo tendo familiares no apartamento. Ficava eu e ela praticamente o dia todo sozinho, só eu cuidando dela, mesmo que aparentemente isso não mudasse o mundo, ou que as pessoas não tivessem visibilidade sobre esse cuidado, ali naquela intimidade, eu sabia que ao menos uma vida eu estava mudando e transformando. Então, verdadeiramente falando, tem muitas cuidadoras anônimas aí, que às vezes não postam um vídeo, que não postam uma foto, ou que não tem essa facilidade com a internet, mas que fazem coisas muito, muito maiores do que eu, só não estão sendo vistas. Então, na verdade, eu me sinto um grão de areia perto do trabalho que muitas dessas cuidadoras desenvolvem. Gratidão pelo carinho de estar aqui com você. Nossa, é isso mesmo, Jorge. Você falou agora tudo, sabe? Nós, cuidadoras, o meu propósito diário é transformar vidas. O meu propósito diário é cuidar em excelência, é levar um sorriso, é levar um abraço, é transformar aquela realidade. Então, no ambiente que eu chego, eu trato logo de transformar aquela realidade, porque isso deixa o meu coração feliz, meu coração aquecido, eu me sinto realizada. E o meu coração também arde, dói, quando eu vejo que tem muitas cuidadoras que não têm essa oportunidade, que também enfrentam desafios demais e não estão tão preparadas para entender, para ver esse olhar cuidadora sobre uma nova ótica. Ei, cuidadora, você pode, você tem esse poder. Quando nós nos apoderamos disso, desse conhecimento do nosso cuidado, do nosso propósito, nós temos que nos empoderar e dizer, não, ei, aqui sou eu, aqui eu posso, aqui eu consigo, aqui eu
que determine, sabe? Então, assim, quanto mais a gente falar, instruir, chamar, elogiar mesmo e dizer, olha, você pode, você é capaz. Eu acredito que nem que a gente consiga uma por mês, uma por dia, uma por ano, mas eu acho que cada uma que vir, que sentir assim esse calor, será sempre bem-vinda. E o universo está aí, cuidadoras. O universo está aí para vocês se transformarem. Mas, Jorge Roberto, vamos lá. Você iniciou sendo cuidador mesmo, mão na massa, como você falou. Qual foi o seu principal desafio? E a partir de que momento que você teve essa outra ótica? Opa, eu posso ensinar aquilo que eu sei para formar cuidadoras. Olha, eu saí de carregador de mudança, né? Que foi o que eu fazia antes. Eu trabalhei dos meus 13 aos 17 anos numa empresa que fazia serviços terceirizados, na sua grande maioria das vezes era trabalho de peão mesmo, né? Descarregar caminhão, carregar caminhão, limpar a lona, fazer faxina em alguns lugares, algumas limpezas lá dentro do Sesc, aqui de BH. E com 18 anos eu tentei várias oportunidades de trabalho, tentei... cuidadora de valor, que lindo! Tentei trabalhar em supermercados, distribuir currículos e não fui chamado para nada. E então surgiu uma oportunidade de cuidar de uma idosa, que era só para carregar. E carregar eu sabia fazer muito bem, né? Carregava tanto peso, o que para mim era carregar uma idosa? Mas talvez o meu maior desafio foi o fato dela ser idosa, mulher, né? E aí ela nunca havia recebido cuidados de um homem. Então, meu desafio era, de alguma forma, fazer com que ela se sentisse confortável com os meus cuidados. Eu sei que 100% não daria, mas o meu lado extrovertido, alegre, de percepção do outro, eu sempre fui muito bom com as pessoas. Eu sempre prestei muita atenção nas pessoas. Então, eu sempre fiz ela rir bastante. Ela ria muito, tirando o primeiro banho, que foi muito constrangedor, tirando a primeira troca de fralda, que foi muito constrangedor, aquele primeiro momento foi horrível para nós dois. Foi péssimo para nós dois. Foi horrível, muito ruim. Tanto para ela, eu via nos olhos dela, e para mim. Mas depois desse primeiro momento, vencida essa primeira barreira, que eu comecei a me interagir mais com ela, a entender mais do que ela gostava. A gente brincava, ria, dançava muito juntos, né? O P. Roberto Carlos dançava com ela, essas coisas. E quando chegava no banho, que era o momento que era para ser o mais constrangedor, eu fazia desse momento mais leve, mais agradável. Na época eu não tinha qualificação, claro, que eu vou falar aqui não é o recomendável, viu, gente? Entenda, eu não tinha curso nenhum, era um carregador de mudança. Então, eu lembro quando eu ia dar banho nela, na hora que eu ia lavar lá as partes íntimas dela, para ela não ficar sem graça, falou, Dona Maria, vou dar uma lavadinha aqui na periquita da senhora, viu? É rapidinho. Preocupa não. Tô pondo a mão aí, vai, já tá acabando, Dona Maria. Peraí, então. Lavava ela, dava um banhozinho. Eu lembro quando ela acabava de tomar um banho. Essa aí foi a primeira, né? Eu não posso falar o sobrenome porque é de gente conhecida, né? Mas o primeiro nome, Dona Maria. E aí, na hora que eu acabava de dar um banho, eu dava uma cheirada no cangote dela. Falava, cheirosa, hein? Tá gostosa. Claro que eu não faria isso hoje, porque por mais que seja extrovertido, eu sei que isso extrapola um pouco, né? Mas na época eu não tinha qualificação, foi o jeito que eu encontrei. E ela ria disso, ela achava engraçado, ela não se importava mais com isso, sabe? Porque ela era lúcida, né? Então, o meu maior desafio foi esse. Que eu me lembro, assim, no cuidado com ela, né? Só esse. Mas o meu desafio maior, que talvez seja até hoje, da maior parte das cuidadoras, era com a filha, né? A filha, o relacionamento com a filha dela era um relacionamento complicado, aí sim. Sim, é verdade, Jorge. Ainda esse fim de semana passada, uma colega minha de profissão me mandou uma mensagem, eu estava no atendimento, falando que tinha sido agredida pela filha da idosa. Uau! Então, olha só, gente, isso é complicado, é amplo demais para a gente entender, porque eu acho que não adianta a gente querer tirar parte de dentro de um contexto. Então,
a gente deve buscar entender o contexto geral e saber por que que isso está acontecendo. E aí ela falou para mim que é uma filha que é alcoólatra, são 2 filhas que moram com a mãe. A contratante é super gente boa, super agradável, ajuda as cuidadoras, mas tem uma que tem problema com álcool, que é justamente a que o agrediu. Então, assim, para essas cuidadoras, Jorge, que hoje passam por esses desafios, esse foi um dos desafios que eu disse, dentre tantos que tem, todos os dias a gente recebe queixas, recebe que eu não vou mais ser cuidadora, que eu vou desistir. Então, assim, qual o conselho que você traria hoje para essas cuidadoras que realmente amam, que sentem que a vida dela é cuidar de idoso e não desistir por conta desses empecilhos que tem, desses deslizes que tem? Eu acredito que até o próprio tema da live, né, que é falar sobre os pilares, e daqui a pouco a gente já deve entrar nesses temas, e quando eu falar do segundo pilar, eu vou falar para essas pessoas que pensam em desistir da profissão. Mas eu decidi uma coisa, viu Cileuda? Eu decidi que até para falar do que acontece de ruim na profissão, eu decidi que eu não vou colocar nenhuma cuidadora e nenhum cuidador na situação de vítima, de pobre coitado, de tadinho, ô dó, ai dodói, ai meu Deus, que pobre indefeso. Não. Eu vou colocar na condição de protagonista, de que, por exemplo, essa situação da filha alcoólatra agredir a cuidadora, mais do que entender, é não aceitar, não admitir. Porque não tem justificativa para um contratante agredir uma cuidadora de idosos. Ah, mas ela bebeu, cometeu um crime. Ela que se vire com o alcoolismo dela. A cuidadora não é contratada para lidar com o alcoolismo de filho, de idosos. Entende? Então, se ela bebeu e ela cometeu um ato criminoso, ela que responda. Ou que essa cuidadora ponha um processo nessa filha, ou que essa filha vá se tratar. Mas isso não pode acontecer, isso não é admissível. Uma cuidadora não. Esse é o tipo de situação que uma cuidadora não é obrigada a passar. Não tem nenhuma obrigação que ela tem que passar por isso. Isso não é. Agora, uma idosa com Alzheimer, passar fezes na cara dela, agredir e fazer outras coisas, isso é da profissão. Isso ela tem que aprender a lidar com essa situação. Isso é da profissão. Ela vai ter que aprender a lidar com a situação. Familiares complicados, situações de família complicadas, isso é da profissão. Ela vai ter que aprender a lidar com a situação. Agora, ser agredida, sofrer assédio moral, sofrer assédio sexual, esse tipo de situação, não é da profissão. Aí é crime. Né? E crime a gente tem que denunciar, crime a gente tem que pôr a cara no mundo. Aqui em Belo Horizonte, tenho ficado muito triste, ao mesmo tempo muito feliz, porque os casos que vem acontecendo aqui, as cuidadoras estão tendo a coragem de levar para a mídia. Eli Lopes levou para a mídia crime de racismo. Não é? A Karine levou para a mídia uma agressão que sofreu de uma familiar, que foi pedir para ela sair da casa, empurrou, ela caiu, se machucou. Uma cuidadora que esse tipo de situação não se revela, né, nomes, porque tem que preservar a identidade da pessoa, sofreu aqui a tipificação é estupro, mas o idoso, né, agarrou ela, passou a mão nas partes íntimas e outras coisas mais, e aí ela não aceitou e chamou a polícia. Então é isso. Mais do que entender esse tipo de situação é identificar e denunciar e não aceitar. Esse é o ponto, sabe? E aí, não ficar usando disso que aconteceu ou do que pode vir a acontecer como ai, mas a profissão é desvalorizada, ai, dó das cuidadoras indefesas e não sei o quê. Peraí, gente, opa, como assim? Não, somos protagonistas. Nós temos que impor qual é o nosso trabalho, a nossa valorização, o nosso conhecimento, o nosso respeito. E sindicato nenhum vai fazer isso para você, até porque nem existe. Mesmo quando existir, ele não vai fazer isso dentro da casa. Lei de regulamentação nenhuma vai se impor diante do seu contratante, porque se lei fosse respeitada, a gente não teria tantos crimes que acontecem, né? Parece que lei foi feita para ser descumprida. Então, não, é a tua postura como profissional que vai fazer o olhar do seu contratante mudar para você. E colocar a culpa no mundo, no universo, e se colocar como vítima, com todo respeito, não vai mudar nada na sua carreira, na sua profissão.
E aí vai vir essas conversas, né? Que eu respeito muito, eu honro, eu entendo a dor de quem fala isso, mas as pessoas começam, eu vou desistir dessa profissão. Essa profissão está tão desvalorizada. Aí ela vai para outra, é a mesma coisa. Mas nessa área também está ruim. Que eu vou desistir dessa área. Aí quando ela vai perceber, na verdade o problema não está na profissão. Está no nível dela de resiliência, está no nível dela evolutivo. Tem uma pirâmide, desculpa me alongar muito, viu, senhor? Tem uma pirâmide. A live é sua. Tem uma pirâmide evolutiva de Robert Dilts, que é da PNL. Ele fala dos 7 níveis neurológicos que as pessoas têm. E o primeiro nível neurológico é chamado de ambiente. É a pessoa que está no menor nível possível. Menor nível, é o primeiro nível. Chama ambiente. O que significa alguém que está no nível do ambiente? É aquela pessoa que não sabe lidar com as situações de onde ela está, ela não aprende a lidar com as situações, então ela fica mudando só de ambiente. Então ela não consegue trabalhar aquilo, e o que ela faz? Eu trabalho no supermercado, tive problema, eu saio do supermercado. Aí eu trabalho como vendedora, tive problema, eu saio de ser vendedora. Aí eu vou para ser cuidadora, eu tenho problema, eu saio de ser cuidadora, eu saio de casa. Aí eu não vou para casa não, vou para a ILPI. Tem um problema com a ILPI, eu vou lá e vou para a agência. E aí eu só fico mudando o meu ambiente. Eu não me mudo, porque o segundo nível é comportamento. Então como é que eu vou lidar? Como é que eu vou começar a superar essa fase do ambiente? Mudando os meus comportamentos. Mas esse é o segundo nível. E um dos maiores problemas que a gente tem na profissão é comportamental. Né? Elas sabem procedimentos, mas muitas não sabem comportamento. Exatamente, Jorge. Você falou tudo. Eu sempre, nas minhas falas, se você observar mais, o que eu sempre falo eu tive uma live essa semana com a Dani, e assim, muito está vindo à tona das cuidadoras pressionadas, porque quer desistir, porque é difícil. Sim, claro, eu entendo também que o ambiente hoje não está propício em todos os lugares, não é convidativo para todo mundo, mas olha só. Quando ela pediu a minha opinião, eu disse, olha, Dani, eu não consigo opinar nesse sentido de desvalorização, de ser xingada, de ser maltratada, porque eu, Cileuda Santos, nunca passei por isso, Jorge. Eu tenho mais de 25 anos de experiência, já trabalhei nos mais diversos níveis de patologia, de famílias, em hospitais, e eu nunca passei, nem assim, por um olhar diferente. Por quê? Porque eu sei o meu propósito, eu sou dona da minha vida e da forma de eu cuidar. Então, eu tenho o controle da situação. Então, quando a cuidadora se empodera daquilo, gente, olha, nós somos cuidadoras e nós estamos ali para transformar aquela realidade, para mudar aquele contexto, para ajudar a família, ajudar o idoso. E não para ser empecilho, não para causar confusão, não para levar desaforo, na minha terra fala assim, para ser maltratado. O mínimo que a gente deve exigir, o mínimo, tá? É respeito. Então, assim, quando nós nos colocamos nessa qualidade de protagonista da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso contexto, de onde nós queremos chegar, que nós traçamos metas, nós vamos conseguir. E não é A ou B que vai falar por você, que vai determinar. Então, quando nós temos essa consciência, eu acredito que tudo dá certo, Jorge. Você tocou no ponto-chave agora, né? Mas, assim, então vamos lá, vamos para os tão sonhados pilares por muitas cuidadoras, que realmente é ter um trabalho bom, né? Trabalho bom, entre aspas, porque nós é quem decidimos como que vai ser o nosso trabalho naquele dia. Se a gente não tá legal, em lugar nenhum vai ficar legal. Então, os pilares que a gente deve seguir para realmente evoluir, crescer na profissão, ganhar visibilidade e, como eu sempre falo, dobrar salário, ser qualificada, ser valorizada. Então, assim, olha, eu já falei tanto que elas já estão assim, azul de saber como é que eu faço. Então, mas eu deixo você dizer para elas, você que tem tantos anos de experiência, que é um ícone nesse universo, repito, de cuidador de idosos. Fale aí para nós. Ô, Cileuda, antes de tudo, eu gostaria até de lembrar aqui, eu não havia pensado sobre isso, mas tem alguns insights que vêm para a gente, e esse me veio, e nunca havia vindo antes, eu nunca havia pensado nisso, mas depois da tua fala, de repente, eu falei, opa, peraí, isso aconteceu comigo. Eu me lembro que quando eu comecei no meu primeiro trabalho, eu ganhava R$10 o plantão, R$10 o plantão de 12 horas, aí eu morava na casa, então era R$20 o plantão,
e eu cuidava da idosa com o maior carinho, amor do mundo possível, mas eu não tinha o tal do conhecimento apurado. E aí eu lembro do primeiro técnico de enfermagem que foi lá na casa através de uma cooperativa. A filha da idosa era uma médica. E ela virou e falou o seguinte: Jorge, você vai aprender tudo com esse técnico de enfermagem, porque ele é o profissional mais novo do mercado. Estou falando de 22 anos atrás. Então ele está chegando esse novo profissional. Então aprende com ele. E ele vai ganhar R$ 50 por 12 horas do plantão, 5 vezes mais do que eu. E aí eu me lembro que na hora de dar o banho, ele me chamava: Jorge, mas eu não consigo, ela não sai da cadeira e tal. Eu falei: ô, meu querido, ela tem Parkinson. Quando ela segura na cadeira, ela não solta, a mão dela trava. Você tem que tirar dedinho por dedinho. Apoia na sua mão aqui, beleza. Jorge, toda hora ele me chamava, R$ 50 o plantão e eu ganhava 10. E eu lembro você para ensinar para ele, né? Na verdade, eu não ensinei nenhum procedimento técnico para ele, mas eu ensinei o cuidado com aquela idosa que eu já estava mais adaptado, né? Então eu estava mostrando para ele como ele ia ter que se adaptar com aquela idosa. Mas em termos de procedimento técnico, eu não sabia mesmo. O cara estava muito à frente. Eu estava ali aprendendo mesmo. Mas eu fazia o trabalho dele sozinho, todo sábado e domingo, porque não tinha ninguém. E durante a semana tinha sempre alguém lá, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Eu lembro que eu fui pedir aumento para essa médica, falando: olha, eu cuido da sua mãe sábado e domingo sozinho. Você viu tanto que sua mãe já se adaptou comigo, tanto que ela está melhor. Eu cheguei aqui, sua mãe não falava, ela fala ao telefone hoje. Olha o tempo que ela estava sem falar, sem estímulo. Você vê que eu danço com sua mãe, Roberto Carlos. Eu nem gosto de Roberto Carlos, eu escuto com ela todo dia e danço com ela. E aí eu falei: olha, sua mãe está melhor. Olha o cuidado que ela tem tido comigo. E eu ganho R$ 10 e o rapaz chegou aí, vai ganhar 50. Ela virou para mim, riu da minha cara e falou: senhor Roberto, que ela me chamava só pelo sobrenome. Senhor Roberto, você acha que eu vou te pagar o mesmo tanto que um técnico de enfermagem, sendo que eu estou te ensinando essa profissão? E aí aquilo me deixou muito chateado naquele momento e eu saí desse trabalho. Então eu resolvi estudar para fazer pré-vestibular, educação física ou história. Só que veio um segundo pedido de plantão, que era para cuidar de uma outra idosa com Parkinson. Eu aceitei, só que aí eu cobrei R$ 25 o plantão. O familiar, na mesma hora, virou e falou assim: eu pago. Eu falei: paga? Eu falei: pago. Eu falei: que ótimo. Aí eu comecei a cuidar dessa idosa no hospital. Eles gostaram tanto que tiraram ela da ILPI e me colocaram para cuidar dela em casa. Só que a todo momento, o que eu escutava da família? Tudo que eles mandavam fazer, eu via que não estava certo exatamente daquele jeito. E na hora que eu falava: mas não é assim, eu acho que isso aqui não está legal. Ela: você tem algum curso? Eu falei: não, mas eu li, me falaram, a médica a outra que eu cuidava tinha Parkinson, a filha era médica. Ela: olha, se você não tem curso, você não tem que falar nada. Você só tem que fazer o que eu estou te mandando. Então eu passei quase 1 ano e meio na casa só esperando: você não tem curso, você não tem curso, você não tem curso. E aí nisso eu fiquei tão incomodado que eu falei: agora eu vou fazer um curso. Aí veio um curso superior de cuidador de idosos, que era 2 anos, um baita dinheiro na época, era muito dinheiro. Era como se fosse hoje uns R$ 1.500. Mas eu saí de um trabalho que eu já ganhava uns 4 mil, eu sempre fui bem remunerado, isso eu nunca posso reclamar. Nesse segundo aqui eu fui muito bem remunerado, bem mesmo. Era 3 salários alguma coisa. Mas eu saí desse trabalho porque eu estava muito chateado, porque eu queria ter uma qualificação. E eu fiz a da FUMEC, superior. E aí eu fui cuidar de um idoso. No que eu fui cuidar do idoso, foi tudo perfeito, foi tudo maravilhoso. O idoso se recuperou, teve um AVC, do AVC deixou sequelas, sarou das sequelas. E aí, quando eu saí de lá, deixei a carteira com eles. Quem disse que eles assinaram? Guardaram na gaveta, não assinaram. E aí eu fui olhar os meus direitos. Quando eu fui olhar os meus direitos, eu pensei: meu Deus, eu não vou receber nada, não tem hora extra, não tem adicional noturno, não tem fundo de garantia. Falei: poxa vida, e agora? Vou procurar um sindicato, não tem. Vou procurar alguma entidade que defenda cuidadores. Eu vou procurar algum lugar que a gente possa discutir e tudo mais. Pesquisei, não existia nada. Então, sabe o que eu pensei? Eu falei: peraí, se no primeiro trabalho não estava satisfeito, eu saí e consegui um melhor. O dobro salarial, em termos de cuidar das 2 idosas maravilhosas. E aí eu estava muito bem no trabalho, mas eles me questionavam porque eu não tinha curso. Fui fazer o melhor curso da minha época. Agora eu saio desse trabalho, eu desculpo que cuidador não tem direito nenhum.
a nada, e não tem nenhum lugar que vai discutir isso, eu não vou deixar isso passar, não. Ai, meu Deus, tá travando. Né? Tá Pronto, legal. voltou? Voltou? Ai, voltou. Voltou. Só um minuto, é porque minha bateria falou que estava aquecendo demais. Só um minuto, viu? Pronto. Tá E tranquilo. aí, sabe o que eu pensei, Sileuta? Ah, Eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde recorrer, não tem ninguém debatendo a profissão, não tem nada acontecendo, então faço eu. Você acha que eu fiquei reclamando da vida, reclamando do mundo? Eu fui para ação, conversei com a na época, a Giovana era minha namorada, a gente estava começando o namoro, falei com ela da minha intenção de fundar uma entidade, ela foi lá no cartório e falou, você quer mesmo? Quero, tá aqui os documentos, agora faz. Fizemos. Estamos aí há 17 anos. Há 17 anos. Você pode pegar qualquer postagem minha aí, de 17 anos para cá, qualquer tipo de postagem. Você não me vê chorando as dificuldades que acontecem. Você não me vê chorando dívida, problema, nem na pandemia, que eu vivi à base de salsicha. Hoje eu posso falar sobre isso. Na pandemia, a base de salsicha, e tá tudo bem, ninguém me viu reclamando, ninguém me via triste na pandemia. É onde eu mais gravei vídeos. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre três pilares que eu levo para a minha vida, que o cuidador e a cuidadora pode levar para a vida dele. é isso aí. Antes de você começar, ó, tem uma cuidadora aqui que ela falou o seguinte, Jorge, foi meu grande motivador. Hoje eu sou uma cuidadora de sucesso graças ao seu incentivo Priscila. E da minha família. Claro, meu Deus do céu, isso sim, isso não tem preço, isso tem valor, não é verdade? Olha, Sileuda, transformar vidas. A Priscila, quando ela foi fazer o curso de cuidadora de idosos, isso aí é público, não tem problema de eu falar, ela sentou comigo no final de uma aula, que ela é muito discreta, e falou, Jorge, eu quero que você seja sincero, olha nos meus olhos, não precisa de mentir para mim, não. Você acha que com esse curso de cuidadora de idosos, eu consigo pelo menos ter uma renda de R$ 1.600, há uns 5, 6 anos atrás? Eu já vi o perfil dela de apresentação, profissional, ético, a postura dela. Eu olhei nos olhos dela e falei, que R$ 1.600? R$ 1.600 para você é muito pouco. Ela, Jorge, falando sério, pode falar a verdade, tá tudo bem, eu só quero saber sobre isso. Falei, que isso, Priscila? Não consigo ver R$ 1.600 para você nunca. Não é? Ou eu não posso falar o salário dela agora, mas eu posso falar o que é mais. É mais de 5 mil fácil por mês. Ela ganha 3, 4, 5 vezes mais do que isso, assim, ó. E dispensando o plantão, porque não tem agenda, essas coisas. E aí as pessoas, quando chegam perto de mim, o meu trabalho é incentivá-las. Mas eu também não posso virar para uma pessoa que eu vejo que não tem um perfil, por exemplo, igual o da Priscila, e falar para ela, não, você vai ganhar X, você vai fazer tanto. Mas se eu vejo que ela tem um perfil para ILPI, ou se eu vejo que ela tem perfil para um bom trabalho, eu falo, não, olha, com o seu perfil você não vai ficar muito tempo desempregado. Mas se ela vem para mim e começa a questionar, eu fiz o curso, até hoje eu não trabalhei, eu faço 3 perguntas. Nas 3 perguntas ela para de chorar. Porque as 3 perguntas são, tudo bem, você fez o curso. E depois que você fez o curso, você distribuiu o currículo em algum lugar? Mas é porque não sei o quê. Eu falei, você fez mais alguma outra qualificação? Você aumentou o seu network? Você participa de algum grupo de pessoas? Você participa de alguma atividade? Qual foi a última vez que você voltou aqui para uma palestra, um evento gratuito? É porque eu não tive tempo. E aí depois, na terceira desculpa dela, ela já fica sem graça e muda de assunto. É bem isso, Jorge. Eu tenho essa dificuldade hoje em dia de convencer. Hoje eu estou na base do convencimento às cuidadoras que elas, minha gente, vocês precisam estudar. Jorge, eu não paro de estudar nunca. Eu fico assim, se eu paro um curso, fico 2, 3 semanas, eu já fico me culpando. Eu digo, não, deixa eu ver o que eu vou fazer agora para eu melhorar. Mas é para eu melhorar enquanto pessoa, melhorar enquanto cuidadora, evoluir enquanto profissional, transformar mais vidas e ganhar mais. Elas não veem essa lógica, esses batentes.
Ah, cuidadora não precisa estudar. Então, sinto muito, vai ficar ganhando R$ 1.200 a vida toda. Não é verdade? Simples assim. Tá tudo bem. É. A única questão que eu já parei, sabe qual é? Ah, Já tem um tempo que eu peguei as vendas do curso de cuidador para fazer. Sei que ano que vem isso vai mudar, mas eu estava querendo entender a mentalidade das cuidadoras, os argumentos, quebra de objeções e tal. E eu já sei identificar quem vai fazer e quem não vai fazer o curso de cuidadora, ou quem quer realmente, quem não quer realmente. E aí a minha energia hoje, eu gasto com quem quer. Quem eu identifico que não quer nada, eu falo, Deus te abençoe, muito obrigado, seja feliz. E vou focar em quem quer alguma coisa. Sileuda, não gasta a sua energia tentando convencer quem não quer ser convencido. Preciso fazer isso, preciso. Identifica quem realmente quer, identifique, vai ter aqueles que querem e muito, né? E fale para essas pessoas que querem, entende? Estimule essas pessoas que realmente querem. Agora, os que não querem, tem demais. Tem sim. Tem muitos. Mas eu não entrei nos 3 pilares, né? Vamos lá. Fala aí desses 3 pilares, porque tem gente aqui, ó. Eu quero muito. Tem a Josiane tá dizendo que quer muito, outro verdade. Gente, todos, ó, eu agradeço a vocês. Então compartilhem, ó, mandem aí para as cuidadoras que quer ganhar bem, que quer subir na profissão, mas quer ficar ali, vivendo de plantão aqui. Assim não vai conseguir, gente, ó. Faça um plano de carreira e venha ganhar mais de R$ 5.000. Nós conseguimos, nós estamos aqui para isso. Eu não ligo mais. Ainda bem que você não liga também, viu, Sileuda? Porque quando a gente fala de dinheiro, quase que a gente apanha. Quando a gente fala que cuidador merece ganhar bem, tem cuidador que não gosta de mim só porque eu falo que tem cuidadoras ganhando bem. Mas não é para todo mundo ganhar bem. Muito bem. É para quem quer, para quem faz as coisas que precisam ser feitas. Estou vendo aqui a Solange, está aí também acompanhando. Ela é uma que eu tenho certeza. Não vai demorar muito, está pegando uma experiência grande numa grande instituição aqui de Belo Horizonte. Quando ela for para o particular, é 5, 6 para cima. Olha o que eu estou te falando. É bem isso. Não é 1, 2 anos, não, é menos. Jorge, sabe que já chegou cuidadora para mim falar que eu estava mentindo. Eu falei, então tá bom, deixa eu mentir, essa é a minha realidade. E deixa quieto, deixa ela pensar que não existe isso, gente. E eu quero tanto ajudar mais cuidadoras a realmente ganhar 4, 5, 6, o tanto que ela quiser, sabe? Elas conseguem. O salário da cuidadora é do tamanho do sonho dela. Se ela acredita que não dá para passar de 1.500, ela está certa, não vai passar de 1.500 e ela vai fazer de tudo para provar que ela está certa. Ela não vai fazer cursos, ela não vai se atualizar, ela não vai pedir aumento de salário. Sabe, para quê? Ela vai provar para ela o tempo todo que ela está certa. Que ela quer provar que está certa. Agora, se a pessoa acredita que pode ganhar 3.000, essa pessoa vai fazer tudo que é preciso para ganhar 3.000. E aí ela vai provar que está certa. Jorge, mas por que uma pessoa foca em 3.000 e não em 5.000? Chama termostato financeiro. É igual você pegar o ar-condicionado nesse calor. Se você ligar o ar-condicionado nesse calor que está agora e falar para ele, eu quero 18 graus, o ar-condicionado vai travar em 18 graus e vai ficar 18 graus. Tem pessoas que o termostato financeiro dela é igualzinho. Ela diz, eu vou ganhar 1.500 e vou ganhar 1.500 pro resto da vida. E está tudo bem. Se ela está feliz assim, se está atendendo, tudo bem. Agora, só não me venha ficar reclamando. Essa é a questão que os cuidadores têm que parar. E eu não dou voz para esse tipo de coisa mais. Pode pegar minhas postagens. Mas você postou da cuidadora que sofreu agressão? Peraí, isso aí não é vitimismo, não. Isso aí é um fato concreto. A gente não pode admitir. Agressão contra a cuidadora. Racismo não é vitimismo, é mimimi, não. É crime. Isso a gente não pode admitir. Agora, se pagar salário de 1.500 cuidador reclamar, não tem crime nenhum nisso. É negociação. Se ela está se posicionando para esse perfil, ela não pode reclamar. Eu estou me posicionando para ganhar esse valor e o que eu entrego hoje vale isso. Né? E aí eu tenho que saber dos 3 pilares, senão eu não vou entrar nele. Eu falo muito, você já viu, né? Então, Jorge, agora, recente, eu terminei uma especialização com o Márcio, né? Que foi lá palestrar com você, que eu fiquei babando, que eu não fui pro evento, mas tudo bem. O próximo eu vou. E eu recebi uma proposta que eu digo, Senhor, não é demagogia, mas o Senhor sabe todas as coisas, mas que é o sonho de qualquer cuidadora.
Tipo assim, ganhar fixo, carteira assinada, para ganhar 5 mil reais por mês. Mas sinto muito, essa não é a minha realidade hoje. A minha realidade é mais. Então, como que eu vou? Ai, apareceu, é fixo, carteira assinada, isso e isso, mas eu vou ficar barrada ali, ó. O teto ali é assim, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou passar dali. Se eu consigo fazer mais, então temos que ter essa ótica, essa visibilidade, esse entendimento e querer sim, porque nós podemos, então só depende de nós, de cada um de nós. E ponto. E se você ficar aí com o seu mil, tá tudo certo. E se eu quero 15, 20, 30, também tá tudo certo. Mas aí sabe o que as pessoas têm mania de fazer? Ah, mas ela ganha 8 mil, ela ganha 5 mil, ela ganha 5 mil, mas não tem vida, só vive de plantão. Ah, mas tem que aturar isso, tem que aturar. Ela arruma um tanto de desculpa para não chegar lá e justificar o dela. Poxa, se você dobra, se você faz isso, se você estuda dobrado, sabe? Se você tem que investir em roupas melhores, se você tem que investir visual melhor, se você tem que ficar gravando vídeo na internet, poxa, é o preço que você quer pagar. Esse é o preço que você paga para estar no seu patamar. Cada um paga o preço para estar no patamar que está. Agora, tem cuidadoras, infelizmente, que eu chamo de nível de emprego, você lembra muito bem, não é? O preço dela é o mais alto a ser pago. Que é aquela que não busca uma qualificação, nunca pensou em fazer curso, vive lavando, passando, cozinhando, faxinando para a família, sabe? Essa pessoa paga o pior preço do mundo. Salário baixo, desvalorização, não reconhecimento, não é feliz no que faz. Você quer um preço mais alto do que esse para pagar? Eu, Jorge, prefiro pagar o preço de correr o risco de ficar endividado, porque empresário no Brasil fica endividado uma hora ou outra, porque tem que investir, tem que arriscar, e tem que isso, tem que aquilo. As pessoas às vezes não sabem. Eu vou falar o que eu nunca falei em live. Eu já cheguei a dever mais de 200 mil reais para banco, meu. Tenta imaginar isso. Já cheguei a dever mais de 200 mil reais para banco. Mas eu estou pagando o preço. Preço que eu sei que um dia a proporção vai tomar um rumo gigantesco. Então você que está nesse caminho, você está tranquilo, porque você já sabe o que está vindo de envelhecimento por aí. A gente sabe que a profissão de cuidador cresceu extraordinariamente, mas ela nem começou ainda. Nem começou. Sabe? A gente tem muito fruto para colher no futuro ainda. Então, as cuidadoras que se prepararem agora, o SUS está vindo aí, gente. Eu estou falando disso já, ó. Observe. Cileuda, observe. Eu fico feliz que isso acontece. Eu só fico triste porque as pessoas não citam a fonte. Tem muito tempo que eu não faço live. E aí tem muito tempo que eu não vejo as pessoas usando as minhas falas, porque eu parei de fazer live. Mas quando eu fazia live, não é querendo achar que eu sou o melhor, não. Mas eu falava as coisas que eu não assustava. Outras pessoas falavam a mesma coisa, mas parecendo que a ideia era dela, ou que era ela que estava trazendo o conceito. Então, eu peço às pessoas, prestem atenção no que eu estou falando aqui. Porque se alguém falar depois, o Jorge começou a falar sobre isso. O SUS está vindo aí. O SUS vindo é emprego que não tem cuidador para cobrir. A verdade é essa. Depois disso, o SUS abrindo para contratação, os hospitais já estão doidos para contratar cuidadores de idosos. Eu não estou falando para o próprio hospital contratar cuidadores. Então, os hospitais estão vindo por aí, isso vai chegar. Aí alguém vai rir e falar, esse Jorge é um doido. Ah, vai dormir, você não sabe nem o que você está pensando. Eu estou há 22 anos fazendo o que eu faço. Quando eu falei que teria cuidadores em prefeitura, falei 2 anos antes. Depois, quem foi o primeiro a contratar cuidadores para cuidar de idosos carentes? Nós. Eu fui o primeiro, porque eu sabia que isso ia acontecer. Então, eu sei o que vai acontecer, porque eu acompanho. Então, cuidadoras e cuidadores, o SUS está vindo aí, os hospitais estão vindo aí, a regulamentação da profissão vai vir como cuidador de pessoas. Então, esse cuidado que você está dando em casa vai ser... As famílias vão ser obrigadas a valorizar vocês. Nem porque muitos cuidadores são bons, não, porque tem gente horrorosa cuidando de idoso aí. Tem cuidadora e cuidador péssimo, que não deveria nem estar fazendo nada, deveria estar longe dessa profissão. Esses são os que mais reclamam ainda. Mas tem pessoas maravilhosas. Então, com o tempo, quando isso expandir para SUS, para hospitais, cuidadoras maravilhosas e cuidadores maravilhosos vão ser disputados e vão ser tratados a pão de ló. Porque vai faltar mão de obra boa, porque essa mão de obra vai ser muito disputada por hospitais, pelo SUS, por tantos outros lugares. Isso está para acontecer. Eu só não consigo precisar se é 2 anos, se é 1 ano, se é 5 anos.
se é 10, mas vai acontecer, já está acontecendo. Só que você tem que seguir os 3 pilares. Vamos para os 3 pilares? Uau, gente, vocês estão ouvindo? Vocês estão abrindo a mente de vocês, abram a mente. O que o Jorge está falando, gente? Ele está falando com propriedade, porque isso está acontecendo, começou já a acontecer, quando ele falou que ia acontecer, aconteceu, e está acontecendo cada dia mais. Eu falo o seguinte, que hoje, Jorge, eu pisco e vejo uma oportunidade. Dou outra piscada, outra oportunidade. Porque hoje, em todo lugar que você olha, você vê uma oportunidade para uma cuidadora ali entrar e fazer o seu melhor. Hoje eu já faço treinamento, hoje eu já pego, tem familiar que entra em contato comigo, dizendo que já tem uma pessoa na casa que está cuidando, mas quer que eu vá lá dar o meu treinamento e fazer um plano de cuidado para aquela cuidadora atender lá. Olha aí esse universo. Você entendeu? Sim, olha a Priscila falando aí da agenda dela, como é que tá. Então, todo lugar tem oportunidade. Então, gente, abram a mente de vocês, estudem, busquem. Não fica fulano disse, fulano falou. Não, vai na fonte, estuda, busca e vai atrás, porque essa profissão vai ser assim, ó, um boom, e vai ser de uma hora para outra que quem está preparado vai sair na frente, viu? Você vai e vai, mas você vai junto com o carrossel. E quem está preparado, ó, vai voar. Então, vamos falar dos pilares, Jorge?